Então vamos começar hoje a 25ª aula do curso de Física 4 do semestre 2021 da Universidade Federal da Bahia, da UFBA. Na aula passada nós vimos sobre o início, a introdução da mecânica quântica. Então a gente estudou todo esse tempo. Em Física 3 a gente viu circuitos e chegou nas equações de Maxwell. Das equações de Maxwell a gente chegou na equação de onda, e da equação de onda então se viu que a luz era uma onda eletromagnética, então como é que a luz é produzida? Aí estudando como a luz é produzida, a gente chegou no corpo negro, né? Que é o do corpo negro, estudando a emissão da radiação do corpo negro. Então aí começa o espaço da mecânica quântica. Aí vai começar a mecânica quântica, certo? Então esse é o vídeo 25. O que é importante na parte do corpo negro? É importante que vocês saibam o que é o corpo negro. O corpo negro é um material que, quando aquecido, emite tudo que é radiação. E é um material que normalmente absorve tudo que é radiação, mas não é para pensar que tem que botar radiação dentro para depois tirar, não tem nada disso. Você pega e constrói lá, faz um bloquinho de cimento com a cavidadezinha aqui, entendeu? Você bota, por exemplo, uma bola aqui dentro, forra todo de cimento e deixa uma basezinha de cá. Aí teria que ir fazer duas bandas, né? Aí quando fica duro, separar as duas bandas, juntar e tirar a bola de dentro, de forma que fica uma cavidade oca aqui. Aí se você esquentar, quando você esquenta, a radiação que sai pelo furinho é a radiação de corpo negro. Aí quanto mais estreita essa passagem aqui, mais se aproxima do corpo negro ideal, que tem a radiação do corpo negro ideal, que é a que emite todas as radiações mesmo. Aí em geral não é. Quanto mais aberto isso daqui, pior é a aproximação, certo? Então aí tem o caso que eu falei das brasas. Você tem um conjunto de brasas, aí eu não conseguia lembrar a palavra é gruta, tem uma gruta formada de brasas. Eu só lembrava em japonês, que é dokutsu, não conseguia lembrar em português. Dokutsu, tem o tsu no final. Aí se você tem um monte de brasa e forma aqui uma grutinha, então essa iluminação daqui se aproxima de um corpo negro. É claro, quanto mais fechadinho, melhor a aproximação, mas aqui é uma aproximação meio brusca, meio áspera, né? Mas a iluminação que sai aqui de dentro vai ter mais comprimento de onda do que a daqui de fora, né? Então se você esquenta um corpo negro, você tem um corpo negro, a cavidade aqui assim, então é importante, né, que a radiação que é emitida é de todos os comprimentos de onda, que não importa o material, a emissão do corpo negro é a mesma. Se você fizer isso de zinco, esquentar e olhar a radiação que sai daqui, essa radiação vai depender somente da temperatura e não do material. Se você fizer de ouro e olhar a emissão, vai ser a mesma emissão, não vai fazer diferença. Então é típico, independe do material, certo? Então o corpo negro emite todas as radiações, todos os comprimentos de onda, todos os lambda. 2. Independe do material. Vou botar aqui radiação do corpo negro. Do material. E outro ponto, que depende da temperatura. Hoje me falaram que a sombra da minha mão atrapalha. Tem que tomar cuidado. Então a radiação fica assim. E tem outra coisa, a intensidade em função da frequência. Ni é frequência, viu? Tem que acostumar que a frequência, quando se estuda quântica, se usa a letra grega Ni. Ni é a frequência. Então ela vai assim, né? Quer dizer, tem todos os comprimentos, só que fica baixa a intensidade dos outros, entendeu? Se a temperatura for maior, o pico vai para frequências maiores, entendeu? Quanto maior a temperatura, maior o pico. Então, quer dizer, quando você pega um corpo negro, se ele está com temperatura baixa, você olha, você vai ver a luz avermelhada. Aí você vai esquentando, a luz vai ficando amarelada, esverdeada, azul. Então a luz azul é quando ele está numa temperatura bem maior do que quando está vermelho. A gente pensa que o vermelho é mais quente, mas não é.
Se você esquenta um negócio até ficar azulado, é porque está bem mais quente do que quando está vermelho, certo? Outra coisa, se na prova você escrever exatamente como eu escrevi aqui, eu não considero nada, porque supõe-se que uma pessoa de nível universitário sabe se expressar, sabe entender as coisas e escrever da sua própria maneira de falar, ou seja, é um tipo de tradução. Vocês vão entender o que eu estou falando, engolir aquilo, né? Digerir e colocar na linguagem de vocês, linguagem própria de vocês. Fica todo mundo dizendo, tem que escrever igual como ele botou, senão tira zero, não pode não. Então, cada um coloca da sua maneira, com sua característica própria, essas coisas, certo? Então, isso aqui que é importante. Aí, qual era o problema? Então, o que é o corpo negro? Então, isso aqui é o corpo negro. Qual era o problema? O problema era achar uma explicação para o fato de ter um pico. Porque, pelas teorias clássicas, ele deveria ir para infinito, ou então vir para cá, mas não ter um pico e voltar. Isso que era o problema. E como o problema foi resolvido, né? 3 tópicos. O que era, qual era o problema e como o problema foi resolvido. Então, página seguinte, 85, é o astato. 85. Então, foi resolvido com a ideia de Planck. Vou botar aqui, problema é o pico. Botar assim bem sucinto, né? Que é para vocês não escreverem na prova, botar dessa forma aqui, quem botar assim toma zero, né? Então tem que falar que a curva era dessa forma, então que ela ia para zero, para baixa frequência e para alta frequência, caía para zero, e tinha um valor aqui, né? Máximo. E ninguém conseguia bolar um modelo que você fazendo as contas a partir daquele modelo chegasse nessa função. Aí a solução foi dada por Planck, Max Planck, alemão, que era que a energia era múltiplos de Hν. O H, constante de Planck, é 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Certo? Que é 10 a menos 34, quer dizer, 1 dividido por 1 seguido de 34 zero, um valor pequeno. Então isso aí, a ideia é o quê? Que energia é essa daqui? A energia é o seguinte, você tem o corpo negro, e ele está emitindo radiação. Se ele está emitindo radiação, você imagina que tem cargas aqui dentro, e essas cargas estão oscilando. Certo? Estão oscilando. Você não sabe como, porque o pessoal não sabia como era o átomo, mas as cargas que estão aqui dentro, elas devem estar oscilando, devem estar se balançando para lá e para cá. Aí a energia de cada oscilador, a energia de cada oscilador é o múltiplo inteiro, quer dizer, ela emite múltiplos inteiros de H vezes a frequência. Então, dependendo da frequência, que tem frequência maior, fica emitindo pacotes. Então, a energia é emitida em pacotinhos, entendeu? Então, se você supuser que a energia do oscilador é o múltiplo inteiro, só pode ser múltiplo inteiro de Hν, então aí resolve o problema. Sugiro para vocês resolver o seguinte problema. Coloca um pêndulo aí. Aí tem o comprimento L, você escolhe o comprimento de L, por exemplo, 20 centímetros, um número bom de fazer as contas. Escolhe a massa do coisa aqui, a gravidade, você sabe, mais ou menos 10. E veja quais as posições máximas, as posições iniciais. Vamos botar aqui assim. Esse H aqui. Então, veja bem, a energia do pêndulo só pode ser múltiplo de H vezes N, certo? Então, quer dizer que a energia do pêndulo é igual à energia inicial, que quando ele começa a sacudir, né? Aqui o pêndulo. Então, aqui é a energia inicial, né? Você solta ele, aí ele fica assim, levando em conta que não perde energia, ele vai voltar sempre para cá, aqui a velocidade é zero, a energia é toda potencial. Então, se ele só pode ter energia desse valor, então quer dizer que a posição inicial dele só pode ser determinadas alturas, não pode ter qualquer altura, certo? Então, eu quero que você faça essas contas e veja qual a diferença, vocês escolham M, e veja qual a diferença das alturas possíveis, segundo essa teoria de Planck. Você vai ver que a diferença é tão pequenininha
é menor do que um núcleo atômico, que praticamente, para um caso aqui macroscópico, você não percebe, não tem diferença nenhuma, pode ficar a qualquer altura, certo? Que isso é o bem típico da mecânica quântica. Ela funciona, essas novidades aparecem quando você estuda o microscópico. No mundo macroscópico essas coisas não se percebem, certo? Então esse pessoal que fica botando nome de quântico em todas essas coisas por aí é complicado, porque a quântica, a física quântica é diferente do que se fala por aí, essa quântica de autoajuda, né? Então esse que é o problema do corpo negro. Agora vamos partir para o problema seguinte, que é o efeito fotoelétrico, que é o tema de hoje, efeito fotoelétrico. Como o nome diz, né, fotoelétrico, foto é luz, elétrico é eletricidade. Então, é muito usado hoje esse efeito fotoelétrico, por exemplo, quando você vai entrar no elevador, aí o elevador vai fechando a porta, aí se você entra, se bota a mão na frente, então o elevador para. Como é que ele para sem nem tocar em você? Ele para porque tá passando uma luz infravermelha ali. Aí essa luz infravermelha liga, que vai passando de um lado para o outro, liga o dispositivo para fechar o elevador. Aí quando você bota a sua mão, você interrompe a passagem da luz infravermelha, a luz não emite, para de emitir os elétrons que estava fazendo com que ele se fechasse e ele abre, entendeu? Então, quer dizer, virou uma coisa cotidiana, efeito fotoelétrico hoje, né? Mas ele apareceu assim, várias pessoas tinham observado que havia uma relação entre eletricidade ou entre luz e emissão de elétrons. E Hertz, quando ele fez a experiência dele, para verificar a existência das ondas eletromagnéticas, ele queria mostrar que as ondas eletromagnéticas existiam, que a previsão de Maxwell, queria verificar, né, se a previsão de Maxwell das ondas eletromagnéticas estava certa. Então ele tinha a frequência, botar ômega, né? Senão tem que botar o 2π. É 1 sobre raiz de LC. Então ele queria uma frequência bem alta. Uma frequência bem alta, você bota um L bem pequenininho, um C bem pequenininho. Então a indutância pequena é quando você tem uma volta só. E o capacitor pequeno é quando você tem duas bobinas aqui assim, certo? Então você carrega esse capacitor, aí a indutância é pequenininha, o capacitor é pequenininho também, então a capacitância é pequena, isso daqui dá um número grande. Mesmo assim, fica na região de micro-ondas, né? Você não consegue, com um circuito desse, produzir ondas visíveis. Aí quando ele está carregado, ficava saindo faísca, né? Que vai oscilando, aí faísca elétrica ia pulando de um lado para o outro do capacitor, quer dizer, uma tensão alta. Aí isso daqui produzia um campo elétrico que se propagava assim pelo espaço. Aí para estudar esse campo elétrico, ele tinha que botar um detector. Aí para detectar isso que é melhor, uma coisa que entra em ressonância. Então ele pegava um circuito, né? Igualzinho, a mesma indutância, a mesma capacitância, né? Que aí era a mesma frequência. Quando o raio, a onda elétrica chegava aqui, então aparecia faísca. Então veja, esse daqui estava carregado, né? Então emitia faísca. Mas esse daqui não está carregado nem nada. Não tinha motivo nenhum para aparecer a faísca. A faísca aparecia por causa desse campo elétrico oscilando que chegava lá e fazia a faísca aparecer. Então isso provava que havia uma onda vindo daqui para cá, certo? Então aí ele botava assim, aí via que a onda vinha para cá, passava. Se ele botasse assim, não acontecia nada, porque como a luz é polarizada, isso mostrava que a luz era polarizada. Aí ele botava em várias direções e foi estudando. Mas aí ele notou o seguinte, ele notou que quando ele botava na presença de luz ultravioleta, então a faísca saía com mais facilidade de um lado para o outro. Então ele notou isso, que a luz ultravioleta facilitava arrancar o elétron, que a faísca era o elétron pulando, né? Aí ele deixou anotado no caderno dele, porque não era o que ele estava pesquisando, e ficou assim. Aí mais tarde o pessoal vendo isso resolveu estudar. Então vamos estudar esse efeito, né? Quer dizer que a luz, se você bate a luz ultravioleta no metal, arranca elétron. Então vamos estudar o efeito da luz, como é que a luz arranca elétron. Então para estudar isso, aí o pessoal parte agora para um esquema para ter as coisas bem controladas, né? Então eles fizeram o seguinte, botaram uma placa de metal e incidia a luz desse metal. Então a luz vem aqui. Luz quer dizer onda eletromagnética, né? Podia incidir ultravioleta, infravermelho, etc. E aí o metal arrancava elétrons, os elétrons saíam pulando daqui.
Aí eles botavam no vácuo isso daqui, para que a atmosfera não, as batidas não perdesse energia, né? Não interferisse. Aí ele queria medir e saber quantos elétrons eram arrancados. Para isso ele tinha que medir a corrente, ele fazia assim, botava aqui um polo positivo aqui, é para atrair os elétrons, e aqui o negativo. E aqui tinha um amperímetro, né? Que aí os elétrons, e quando a luz batia aqui, arrancava os elétrons eram atraídos pelo potencial positivo aqui, né? E vinha quando passava para cá, aí passava pelo amperímetro, eles sabiam quantos elétrons por segundo era arrancado, certo? Então sabia a quantidade de elétrons. Aí a luz, ele botava luz de várias cores, de várias intensidades, né? Várias cores, então quer dizer vários comprimentos de onda. Então botava luz azul, luz vermelha, bota ultravioleta, infravermelho e vê como é que fica a corrente. Mas aí ele queria saber também qual é a energia. Botava uma luz bem intensa, uma luz bem fraquinha, então queria saber a energia. Para você saber a energia de um corpo, o que é que você faz? Por exemplo, eu quero saber a energia do movimento dessa borracha. Então a maneira de eu fazer isso é eu fazer com que ela vá na direção contrária àquela que quer ir. Então normalmente se eu soltar ela cai. Então eu jogo ela para cima. Se eu jogar ela para cima, aí eu meço a altura que ela chegou. Aí uso o QMGH, né? É a diferença de potencial. Então aí a energia, para ela chegar numa determinada altura, ela tem que partir aqui com a energia cinética igual ao MGH, certo? Então aí eu sei pela altura que ela chegou, eu sei qual a energia com que ela saiu da minha mão. Então aí para eu saber a energia que os elétrons saem da placa de metal, eu tenho que botar uma coisa que se oponha, que ele não queira ir, né? Da mesma forma que a borracha não quer ir para cima, ela quer cair. Então o que é que eu faço? Eu boto aqui uma gradezinha com carga negativa, aqui é positiva, aqui tem uma grade ligada aqui na parte negativa, um potencial V0. Aí esse potencial aqui você vai variando, entendeu? Então, se você botar ele zero, por exemplo, aí os elétrons vão tudo chegando. Aí você vai botando ele mais negativo, aí vai chegando menos elétrons, porque os elétrons vão tendo a repulsão. Então, para chegar aqui, a energia cinética, para ele chegar daqui a aqui, a energia tem que ser a carga do elétron vezes o V0, né? Que é a energia potencial. Energia potencial é a carga vezes o potencial elétrico, né? Então, quanto mais se aumenta o V0, maior tem que ser a energia cinética. Então, os que têm energia cinética fraca não conseguem chegar lá por causa da repulsão. Então, aí ele via qual era a energia cinética máxima que os elétrons saíam, olhando até que ponto que os elétrons conseguiam passar, até que valor desse V0 aqui, se aumentando, botando V0 bem negativo, mesmo assim, ele passava, então era porque tinha bastante energia, certo? Então, aí se controlava o número de quantidade de elétrons e a energia dos elétrons emitidos. Esqueci de iluminar minha cara do lado de cá. Então, aí quais foram os resultados? Então a experiência foi essa, resultados. Então o efeito fotoelétrico consiste em o quê? Em você emitir luz no metal e arrancar elétrons desse metal. Os resultados. Vou botar na página seguinte, aqui não vai caber não. Página 86, que é o radônio. Então, os resultados. Primeiro, havia uma frequência de corte. Frequência de quem? Frequência da luz, viu? Que estava incidindo. Abaixo da qual nenhum elétron era emitido. Vamos chamar aqui de Ni0. Frequência de corte, Ni-C de corte.
Então, Nc dependia do material, do metal. Certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele botava aqui, ele seria, vamos supor, ele botava a luz ultravioleta e arrancava os elétrons. Aí ele botava a luz azul, aí não arrancava elétron nenhum. Ele botava uma luz azul bem intensa e não arrancava nada. Então isso daí era estranho, isso daí era novidade. Porque, pela teoria de Maxwell, a energia para arrancar os elétrons, a energia, né? Vou botar aqui, segundo Maxwell, que é a física clássica, né? Esse resultado aqui, o primeiro, é o mais gritante, é o mais dramático, viu? Segundo Maxwell, a energia, né? A intensidade é o E0² sobre 2μ0c, o médio, né? Então, não depende da frequência. Então, não devia, quer dizer, se você bota uma amplitude, uma luz de amplitude alta, grande, então devia ter energia suficiente para arrancar. Devia arrancar o elétron de qualquer jeito, mas não. Ele botava, aí tinha um metal que com a luz azul arrancava. Ultravioleta, é claro, que é mais intensa ainda, né? Maior frequência. Mas com a luz vermelha não arrancava. Aí tinha outro que com a luz vermelha arrancava, mas com a ultravioleta não arrancava, entendeu? Conforme o metal que você botava aqui, ia tendo uma frequência de corte diferente. Então isso era novidade, ninguém sabia explicar por que, se você desse energia suficiente, deveria arrancar. Segundo, a energia cinética média, isso aqui tem no livro do McKelvey, de Física 4. Na verdade, o livro de Física 4 todo tem isso, viu? A energia cinética máxima era proporcional. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos, né? Deixar claro. Era proporcional a, com crase, frequência da luz. Da luz incidente. Quer dizer, o gráfico era assim. Energia potencial máxima. Vem aqui 0, aí tinha 1. Crescia assim. Quer dizer, aqui está a frequência, né? Aqui é a frequência de corte. Abaixo dessa frequência de corte não emitia elétron nenhum. Então não tinha energia potencial, né? Mas se você passasse, ficasse acima, aí você fosse aumentando a frequência, né? Você botou a luz vermelha, não arrancou. Infravermelho não arrancou. Amarela arrancou. Verde arrancou e a energia cinética máxima é um pouquinho maior. Azul maior ainda, né? Verde maior ainda, azul maior ainda, ultravioleta maior ainda, entendeu? Então ele ia variando as cores e ia vendo. Então isso daqui era uma coisa que ninguém sabia explicar também, porque a energia não devia ter nada a ver com a frequência, certo? Terceiro, o terceiro era o esperado, a corrente elétrica que é, na verdade, a quantidade de elétrons arrancados, certo? A quantidade da corrente elétrica que está passando aqui. Dependia da intensidade da luz. Claro, se a luz conseguisse arrancar, né? Se a frequência fosse maior do que a frequência de corte. Então você bota, por exemplo, a luz vermelha não arrancou nada. Aí bota uma luz azul, aí a azul arrancou. Aí se você bota uma azul bem intensa, aí a corrente ficava maior. Entendeu? A energia cinética ficava a mesma, mas a corrente ficava maior. Aí se você botava uma luz ultravioleta fraquinha, a corrente era fraca e a energia cinética era alta. Se você botava uma ultravioleta bem intensa, aí a corrente era alta e a energia cinética alta. A energia cinética dependia da frequência, né? Se a frequência era ultravioleta, a energia cinética era máxima. Mas se fosse com baixa intensidade, a corrente era pequena. Então você tinha uma corrente pequena com muita energia. Ou seja,
Muita energia quer dizer que se botando o V0 bem negativo, mesmo assim eles iam. Eram poucos, mas iam, né? Se a luz fosse fraquinha. Se a luz fosse forte, iam muitos, entendeu? E o quarto e o último resultado é que os elétrons eram arrancados quase que instantaneamente. Esse daqui também era estranho, instantaneamente. Porque você pensava o seguinte, que você podia ficar botando uma luz e a luz fornecia energia. Se a energia não fosse suficiente para arrancar o elétron, você ficava o tempo todo com a luz lá, aí o elétron ia acumulando, acumulando, até que chegava a hora que ele ficava com a quantidade de energia suficiente e arrancava. Mas isso não acontecia, era pegar ou largar. Ou a energia era suficiente para arrancar, ou então não arrancava. Então o problema era explicar esse resultado, né? Principalmente esses três aqui. Aí como foi resolvido? Foi resolvido por Einstein. Einstein, em 1905. 1905 é chamado Annus Mirabilis, é o ano milagroso de Einstein, porque ele escreveu 3 artigos da revista alemã. Um artigo foi sobre o movimento browniano, o outro foi sobre o efeito fotoelétrico, que é isso daqui, e o outro foi sobre a teoria da relatividade. Então, o movimento browniano é o artigo que é mais citado de Einstein. O efeito fotoelétrico foi o artigo que deu o prêmio Nobel para ele. Quer dizer, a gente vai entender então qual foi a teoria que deu o prêmio Nobel para Einstein. E a teoria da relatividade é a teoria mais importante dos três, né? Então, a teoria da relatividade ela é muito importante, mas não deu prêmio Nobel porque o pessoal ficava em dúvida, será que isso é verdade? Um negócio assim, quer dizer, é profundo demais para se concluir se o negócio funcionava ou não. E também profundo demais para ter artigos, porque efeito browniano, o pessoal que trabalha com soluções químicas, que fica fazendo trabalho, usa muito efeito browniano, certo? Então é muito usado na prática, mas está longe, a teoria da relatividade é mais fundamental, então por isso tem menos aplicação prática, né? Mas foi o mais revolucionário dos três. E esse do efeito fotoelétrico também. Aí Einstein, a ideia dele foi o seguinte, você imagina o seguinte, veja bem, Einstein não fez a experiência, não fez experiência nenhuma referente ao efeito fotoelétrico. Na maioria das vezes ele não fez o trabalho dele, certo? Então, pelo amor de Deus, não chegue na prova e escreva assim, Einstein fez a experiência do efeito elétrico para verificar tal. Nada disso, ele não fez experiência. Ele tinha se formado em física, não arrumou emprego como físico nem como professor. Aí foi contratado num escritório de registro de patente, sabe? Que o pessoal inventa as coisas e fica registrando, patenteando aquilo, ele trabalhava lá. Aí ele arrumou um jeito de registrar as patentes rápido e sobrava tempo para ele pegar e ficar estudando as coisas que se publicavam, que o pessoal publicava por aí. Aí ele ficou sabendo desse trabalho, né? Alguém publicou isso aqui, ele leu, aí imaginou, e penso o seguinte, ele viu essa equação daqui. Quando você vê um gráfico, o que é que você procura fazer? Você procura achar qual é a equação do gráfico, né? Então é fundamental. Então olha para um gráfico desse aqui, é uma reta, quer dizer, os pontinhos devem estar mais ou menos. Aí se procura, né, deve estar os pontinhos assim, não deve ser uma retinha exatamente bonitinha, né? Aí você procura pelo método dos mínimos quadrados, qual é a função que encaixa melhor. Aí ele viu que encaixava assim, que o K máximo, vamos botar assim, é igual a uma função, a equação da reta. Então é 1A vezes ni mais B, certo? Menos B porque está parado aqui, certo? Para um valor B positivo. Aí você quer achar, então, quem é A e quem é B, você tem isso daqui. Quando ele fez as contas para achar o A, aí deu a constante de Planck, que a gente já tinha visto antes. Então ficou assim, que o K máximo era igual a uma constante de Planck vezes ni, menos um B. Certo? A própria constante de Planck. Então já achou o valor, quer dizer, tem coisa a ver com a teoria de Planck.
Então, se você, como aqui é uma equação de energia, vamos botar na forma de energia. Fica assim, de soma, né? Fica HNI é igual à energia cinética máxima mais o B. Ora, quando você bota isso daqui em energia, quer dizer energia total igual a cinética mais potencial, né? Energia total igual a energia cinética mais energia potencial. Então, ele chamou esse B daqui de função trabalho. Então, ficou assim, HNI é igual a energia cinética máxima mais um W0. Esse W0 é chamado de função trabalho, que é o trabalho, depois a gente vê o que é. Então veja que quando o Ni for a frequência de corte, a energia cinética é zero, certo? Então esse B daqui, o B, esse W0 é igual a constante de Planck vezes a frequência de corte, certo? Então a equação é essa. Então veja bem, aqui é a equação que deu o prêmio Nobel a Einstein, uma equação da reta, certo? Você fica pensando assim, o prêmio Nobel de Einstein deve ser uma coisa incompreensível. Não é, dá para entender. Agora, o que teve de importante foi a interpretação que ele deu para essa equação, né? A interpretação aqui é que é revolucionária. 87 é o Frâncio. Então a interpretação é o seguinte, se aqui é energia total, ele está falando. Aqui é a energia da luz. A luz, aqui é a energia do elétron, certo? A energia cinética do elétron. Aqui é a energia da luz, que é a frequência tem a ver com a luz, né? Que é a luz que tem a frequência, que está chegando lá. E aqui é do elétron. Então ele está dizendo o seguinte, aqui, ele faz o seguinte, vou representar, fazer analogia com energia potencial gravitacional, certo? Imagine que aqui está no buraco, que os elétrons estejam aqui presos do metal. Aí aqui é a energia necessária para arrancar o elétron do metal, é o W0, certo? Aqui é o potencial que precisa. Então você vai fornecer a energia HNI, aí uma parte da energia ele vai usar como potencial, como a energia para sair do metal, e o resto que sobrar vai ser energia cinética, certo? Então você diz assim, que aqui as partículas de luz, cada uma delas tem energia HNI, né? Quer dizer, ele está dizendo que a luz, que a gente demorou o curso todo para provar que era uma onda, né? Que é uma onda que é interferência, a interferência de Young, que Newton estava errado em dizer que era partícula. Ele chega agora, Einstein chega e diz, não, a luz se comporta como partículas, né? Com a energia da partícula sendo H vezes a frequência da partícula. Veja, quando ele diz que é frequência, ele está querendo dizer que é onda também, porque o que tem frequência é onda. Então é uma mistura dos dois, né? Uma mistura de partícula com onda. Então ele está querendo dizer que a luz, quando chega, ela chega se propagando como bolinhas, né? Partículas, cada partícula com energia HNI. Então essa energia HNI que a partícula chega e fornece ao elétron, fica aqui. Aqui é o HNI total, certo? Então essa parte daqui é o W0, função trabalho, é a energia suficiente para arrancar o elétron do metal, e a parte que sobra é a energia cinética máxima. Por que não é energia cinética que é máxima? Porque, na verdade, quando a luz entra, ela arranca elétrons, pode arrancar os elétrons da superfície e pode arrancar os elétrons mais de baixo. Então você imagina, por exemplo, assim, numa sala de aula, aí estão os alunos todos sentados nas cadeiras. Aí, de repente, tem um incêndio, os alunos têm que sair correndo. Então, os que estão na frente, eles saem, a energia que ele vai usar toda para energia, para sair correndo. Mas os que estão atrás vão gastar a energia dele, passando pelas várias cadeiras, pelos que estão no meio, até chegar na porta, certo? Então, os elétrons que estão mais nas camadas mais profundas, eles vão perder energia se batendo os elétrons com os outros, e aí, quando sair daqui, vai sair com energia cinética menor, a energia cinética menor do que a que poderia sair se ele estivesse bem na superfície, entendeu? Então, por isso que dessa conta aqui entra a energia cinética máxima, porque você não está contando a energia perdida nos outros processos intermediários, certo? Então, a explicação de Einstein foi essa. Ele diz o seguinte, os elétrons, a luz é feita de partículas, né?
não vou escrever para vocês não ficarem querendo decorar, entendam e depois escrevam do jeito de vocês. É feita de partículas. Mais tarde, essas partículas foram chamadas de fótons. Não foi Einstein que deu o nome de fóton, certo? Muitas vezes o aluno escreve assim: Einstein fez a experiência do efeito fotoelétrico para provar que a luz era feita de fótons. Quer dizer, quem escreve desse jeito já está supondo que ele já sabia que era fótons, ele ia provar, entendeu? Não é. Depois, ele não fez a experiência, ele viu o resultado da experiência e tentou explicar, pôr lá um modelo. O modelo é isso, você pensar como é que a coisa funciona para que, fazendo as contas, dê o resultado experimental, deu o mesmo resultado experimental, certo? Então ele pensou, funciona assim, a luz é feita de partículas, cada partícula tem energia H vezes a frequência dela, o H é aquele de Planck, né? Aí quando ela bate no elétron, o elétron absorve, o elétron só é arrancado, ele absorve somente a energia daquele fóton. Ele não fica parando, juntando fóton para depois sair não, tá? É pegar ou largar, pegou aquele fóton e foi embora. Aí então parte da energia é usada para ele se separar do metal, que é o W0, por isso, né, a função trabalho é H vezes N0, então essa função trabalho é energia para arrancar do metal, depende de cada metal tem energia, função trabalho diferente. Então por isso que a frequência de corte, aqui era um Czinho, não era zero não, viu? A frequência de corte, ela depende do metal, cada metal tem uma frequência de corte diferente, certo? Então eu explicava direitinho com isso daí, certo? Então é interessante isso, que aí é revolucionário. Você está dizendo, como é que ela pode ser luz onda e partícula ao mesmo tempo? É que nem você olha uma coisa pode ser um círculo e um quadrado ao mesmo tempo, depende do ponto de vista. Por exemplo, se você tem com um tamborete assim, desse formato, se você olhar de cima é um círculo, se você olhar de lado é um quadrado, certo? Então depende do ângulo, quer dizer, as coisas a gente não pode ficar restringindo, certo? Então note bem que aí ele fez esse trabalho e daí ganhou o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel dessa parte teórica. É claro, o pessoal que fez a experiência também, você vê que a gente não fala o nome. Muitas pessoas fizeram a experiência. Quem obteve esse resultado aqui não foi Einstein. Teve principalmente um alemão chamado Leonhard, que era nazista e era inimigo figadal de Einstein, que Einstein era judeu, né? Então, já viu, os dois não se bicavam. Então teve muita gente que fez essa experiência aqui e Einstein explicou com essa medida, ele explicou sem fazer experiência nenhuma lá no escritório dele de patentes, ele pensou lá e mandou o artigo, né? Então foi um dos 3 artigos que ele mandou em 1905, já entrando aí no século XX, certo? Então é importante você ver o seguinte, que o pessoal quando explica, ele tapa um buraco e abre outro. Então você viu que Planck ele estava agoniado, a teoria que deu o prêmio Nobel para ele não gostava, porque quer dizer, como é que pode ser que os osciladores só têm uma energia em pacote? Por que pacote? Não faz sentido nenhum. Aí ele esperava que com o tempo isso amenizasse. Aí não, aí aparece Einstein aqui e diz, não, a luz é feita de pacote. Então é por isso que a luz emitida no corpo negro é em pacotes, porque tem os osciladores vão emitindo os pacotinhos de HNI, entendeu? Por isso que a energia dos osciladores é múltiplo inteiro de HNI, porque está mandando vários HNI, 1, 2, 3, 4, 5, que nem lata de cerveja, né? Você não compra meia lata de cerveja, 1/10 de lata de cerveja, é 1 lata, 2 latas, 3 latas. Então são os pacotinhos de energia que já saíram. Entende? Aí com isso daqui dá o negócio vai chegando para ficar, essa ideia de que dos pacotinhos, né, o quanto de energia, né, o quanto, né, que é o singular. Então é isso aí. Então você viu, ele explicou, mas abriu um buraco. Abriu um buraco porque com essa explicação ele está dizendo a luz que a gente tinha provado que era onda, ele está dizendo que é partícula, como é que até agora era onda. Então abriu um buraco, quer dizer, tem que explicar agora isso, como é que fica esse resto. Quando o Planck também chegou das ondas, na energia dos osciladores sendo quantizada, aí e como é que fica? Como é que se explica isso? Entendeu? Isso é importante porque é para a gente pensar que às vezes você pode fazer uma descoberta muito grande, mas quando você consegue resolver um problema, aparece um buraco grande. Você tapa um buraco, mas aparece outro maior. Você diz, então vou deixar para lá. Não deixe para lá não. Se conseguiu tapar um buraquinho, bota a sua teoria, que é assim que esse pessoal todo está ganhando o prêmio Nobel. Então essas teorias do início da mecânica quântica são todas assim. Eles
resolve um problema e aparece um problema grande para resolver, certo? Então é isso aí. Aí se foi um Einstein, aí escreve o nome alemão, todo mundo diz, maravilhoso, a teoria é boa. Mas se é um Santos, aí você vai dizer, não, imagine, essa teoria é totalmente sem sentido, porque você botou aí que está dizendo que a luz é partícula, mas a luz é onda, como é que pode ser uma partícula com frequência, a energia H, certo? Então existe isso, existe essa parte do preconceito, né? Então a gente tem que procurar fazer uma coisa bonitinha, uma coisa bem feita, nós latinos, né? Para valorizar, como o pessoal do vôlei, que eles, né, luta até o fim, se joga no chão e luta mesmo para fazer as coisas bem acabadinhas, a gente precisa fazer bem acabadinho. Eu, quando fui em Machu Picchu, e estava lá olhando as ruínas de Machu Picchu, né? Aí sempre economizando para economizar, não paguei guia. Aí tinha um guia lá, peruano, explicando para um grupo grande de peruanos, né? Falando, ele mostrando a beleza lá de Machu Picchu e falando, veja bem, porque a gente precisa se valorizar, não é somente esperar a Copa do Mundo para a gente ficar todo unido, tem que estar unido sempre. Porque, veja bem, no McDonald's tem as batatas fritas, de onde vem a batata? Do Peru. Peru tem mais de 1000 tipos de batata, não é só batata doce, batatinha e batata inglesa, não. No Peru tem mais de 1000 tipos de batata. Então a batata surgiu daí, da América, dos nativos, né? E a Coca-Cola, quer dizer, você vê a geração nova curtindo batata frita e Coca-Cola. De onde vem a Coca-Cola? Vem da Coca, que é também do Peru. E também aí ele mostrando aquelas ruínas de Machu Picchu, tudo bem feita, tudo construída. No Peru tem muito terremoto, né? Aí quando os espanhóis chegaram lá, que mataram todo mundo, aí eles, em cima dos templos dos incas, eles construíram igrejas católicas. Aí quando tinha o terremoto, as igrejas caíam tudo e os templos dos incas ficavam em pé, porque os incas tinham a tecnologia de como saber fazer as coisas, certo? Então, quer dizer, tem que valorizar, não pode ficar caindo nessa que aparecem esses filmes onde os latinos são sempre vistos como os atrasados, né? Então a gente deve se livrar desse estereótipo, né? Então vamos estudar, vamos aprender, né? Então estude aqui, reveja o efeito fotoelétrico, o que é o efeito fotoelétrico, quais foram os problemas e qual a solução. Aprenda tudo isso, né? Para a gente saber e termos um nível bom.